Olá, bem-vindo à sua 13ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai estar falando sobre o ciclo de repetição while. Então, primeira coisa, o que significa while? While vem do inglês e ele significa enquanto. Qual é a sintaxe do while? Então vamos abrir um novo arquivo que eu chamei de while loop. Então, a sintaxe do while é while alguma coisa, então enquanto alguma coisa, execute isso. Então, enquanto alguma coisa for verdade, ele vai executar outra coisa, certo? Então, isso significa que o ciclo while, ele é um ciclo de repetição. Como é que ele funciona exatamente? Então, eu vou roubar um exemplo que o Mark Zuckerberg deu num curso básico de lógica de programação. Então, vamos supor que ele queira enviar um e-mail de Feliz Natal para todos os usuários do Facebook. Se ele for fazer isso por conta própria, ele mesmo digitando, ele vai ter um trabalho imenso, que vai ser digitar, que ele vai ter que repetir milhares e milhares e bilhões de vezes. Então, é algo que vai ser custoso do ponto de vista prático e vai demorar muito para ser realizado por uma pessoa. Então, não seria melhor pedir para o computador executar esse comando várias e várias vezes para a gente? O computador não conseguiria fazer isso bem mais rápido do que a gente? Sim, o computador é capaz de fazer isso através dos ciclos de repetição. Então, o ciclo de repetição, ele verifica se alguma coisa é verdadeira. Se essa alguma coisa for verdadeira, ele vai executar outra coisa. Aí ele verifica de novo se essa alguma coisa é verdadeira e executa de novo a mesma coisa. Verifica, executa. Verifica, executa. Verifica, executa. Verifica, executa. E ele fica nesse ciclo até que essa alguma coisa seja falsa. Aí quando essa alguma coisa foi falsa, acabou o ciclo while. Então, ele vai executar isso enquanto alguma coisa for verdade. Então, vamos ter um exemplo básico de como isso funciona. Todo o exemplo básico do ciclo while começa com uma comparação como essa, pedindo para imprimir isso. Então, isso aqui é algo muito comum nos programas que existem no ciclo while, que é uma variável contadora. Então, esse contador, a gente inicializa ele com o valor 0 e a gente pega um n com um valor qualquer, 10. E aqui a gente compara a variável contador com n. Então, enquanto o contador for menor que n, ele vai imprimir o valor de contador. Então, vamos executar para ver o que está acontecendo no nosso programa. Nosso programa está bugando, maravilha. Por que ele está dando esse problema de ficar assim, ó, em que linha já está? 427. Tá vendo que ele está imprimindo zero sem parar? Ó, aqui no canto, 605.000, 7.000, 8.000, 8.000. Ó, tá vendo que ele é bem mais rápido que um ser humano. Eu não conseguiria digitar o valor de count tão rápido assim. Já digitou o valor de count 12.000 vezes. Então, o que está acontecendo aqui? Eu inicializei n como 10 e count como 0. Aqui dentro, ele está imprimindo o count. Só que em algum momento o count deixou de ser 0 e o n deixou de ser 10? Não. Então, essa condição continua verdadeira durante todo o meu programa. Por isso, o ciclo while, ele fica infinito. Ele é interminável. Então, esse é o primeiro cuidado que vocês devem ter com o ciclo while. Verificar se, primeira coisa, o que vocês querem executar dentro do ciclo while. Segunda coisa, qual é a condição que vocês querem que seja a condição do ciclo while. E terceira coisa, verificar se essa condição vai ser infinita ou não. No começo, nos nossos primeiros programas, a gente vai estar querendo que o ciclo while não seja infinito. Mais para frente, a gente vai estar trabalhando com ciclos while que são infinitos. Mas, por enquanto, a gente vai olhar ciclos que não são infinitos. Então,
como é que a gente faz para que isso deixe de ser verdade? Para que o ciclo while se feche? Das duas, uma. Ou eu decremento o valor de n, ou eu incremento o valor da variável contador. Então, eu vou atribuir o contador, o valor de contador, mais 1. Se eu der F5 nisso aqui, agora ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a cada rodada do meu ciclo while, a variável contador incrementou o valor de 1 e foi imprimido o contador. Quando o contador chegou em 9, 9 menor que 10, ele executou e imprimiu 9. Só que aí o variável contador passou a ser 10. Com a variável sendo 10, isso aqui não executa. E ele fecha o meu ciclo while e iria para os próximos trechos de código. Então, esse é basicamente como o ciclo while funciona. Ele verifica uma condição, quando essa condição é verdadeira, ele executa um determinado trecho de código que vai estar aqui a um parênteses de distância. Sempre colocar 2 pontos depois da condição. É a mesma sintaxe assim do if, do elif, enfim. Então, esse foi um exemplo. Vamos começar a olhar exemplos práticos de como funciona isso aqui. Então, faça um programa que peça 2 números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função potência da linguagem. Então, a função potência da linguagem é aquilo que eu mostrei para vocês em operações aritméticas. Então, 2 elevado à terceira vai ser igual a 2, 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8. 2 elevado à quarta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 16. Então, eu quero escrever a potência sem usar os meus 2 asteriscos. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos começar a analisar. A gente quer que, de acordo com o número de expoente, a base se multiplique exatamente esse número de vezes. Então, se o expoente é 3, eu quero multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se o expoente é 4, eu quero multiplicar o expoente, a base, por ela mesma, 4 vezes. E assim por diante. Veja aqui, o número do expoente vai determinar o número de vezes que eu devo estar multiplicando a base por ela mesma. Então, esse é o primeiro detalhe. O número do expoente indica o número de vezes que a base é multiplicada por ela mesma. Então, o primeiro detalhe é isso, certo? Então, veja uma segunda coisa. Aqui dentro está incluso o número 1, certo? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu posso escrever isso como sendo 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, tá vendo que o 1 está multiplicado por 2 3 vezes? E aqui o 1 está multiplicado por 2 4 vezes? Então, eu posso sempre escrever que a potência é o número 1 multiplicado pela base, o número do expoente vezes. Certo? Então, vamos olhar com cuidado esses 2 detalhes que a gente acabou de olhar. Então, primeira coisa, vamos começar o nosso programa. A gente tem que pedir, antes de tudo, para o usuário digitar o valor da base e o valor do expoente. Então, digite o valor da base, que vão ser os 2 números inteiros. Digite o valor... Opa, esqueci do input. Digite o valor do expoente. Ok. Então, beleza. Peguei a base e peguei o expoente, certo? A gente concluiu que a potência é o número 1 multiplicado pela base,
o número de expoente vezes, certo? Então, a gente tem uma repetição de uma multiplicação do número 1 por um determinado valor, certo? Então, a gente vai ter um ciclo while. Esse ciclo while vai multiplicar o número 1 por esse valor, o número de expoente vezes. Ou seja, aqui eu vou ter que colocar o meu expoente, porque o meu expoente vai ser o limitador de vezes que eu vou rodar o ciclo while, certo? Como eu quero ver quantas vezes eu já rodei pelo expoente, eu vou criar uma variável auxiliar count, contador, e vou atribuir a ela o valor de 0. Então, enquanto o contador for menor que o expoente, então, enquanto essa condição for verdadeira, eu devo pegar e multiplicar o número 1 pela base. E aí multiplico de novo o número 1 pela base, quando o contador for 2. Aí pela base de novo, quando o contador for 3. E assim por diante. Então eu vou ter um determinado valor 1, que vai estar sendo multiplicado pela base 3, 4, 5, 6 vezes o número de expoente vezes. Então eu vou criar uma outra variável chamada produto e vou atribuir a ela o valor de 1, que é esse 1 aqui. E o produto vai estar sendo multiplicado por 2, por 2, por 2. Vai estar sendo multiplicado pela base. Então aqui o produto, ele tem que ser o produto vezes a base. Confere? Então, o primeiro produto é 1 vezes 2. Então, o produto é 1 vezes 2, que é a base. Aí, quando eu incrementar a conte, eu tenho que multiplicar por 2 de novo. E aí, depois eu tenho que multiplicar por 2 de novo. Certo? Então, isso aqui é como se eu colocasse parênteses. Então, esse aqui é o produto quando conte igual a 0. Esse é o produto quando conte igual a 1. Esse é o produto quando conte igual a 2. E quando o conte for igual a 3, ele não deve mais executar, porque 3 não é menor que o expoente. Então aqui eu também tenho que incrementar a minha variável conte. Note que uma segunda coisa é que se o expoente for 0, então se eu tiver 2 elevado a 0, isso tem que ser igual a 1. Por que tem que ser igual a 1? Porque esses 2 elevado a 0 é 1 multiplicado 0 vezes pela base. Então, 2 elevado a 0 tem que ser 1. Então, se o expoente for 0 e o conte é 0, 0 é menor que 0? Não. Então, ele nem vai executar o ciclo while. A gente vai estar vendo isso depois. Então, com isso, a gente deve estar funcionando o nosso programa. Vamos ver isso aqui. Então, vamos escrever base elevado a expoente é igual ao produto. Vamos salvar isso aqui. Vamos executar. Digite o valor da base. 2. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Bom, deixa eu tentar executar de novo. Acho que eu apertei um botão aqui sem querer. Digite o valor da base. Vamos digitar 2. Digite o valor do expoente. Vamos digitar 3. 2 elevado à terceira é 8. Beleza, tá certo. Vamos tentar... Bom, vamos olhar primeiro o que aconteceu. 2. Base é 2. Expoente. Expoente é 3. Conte é 0. Produto é 1. Então, 0 é menor do que 3? É. 1 é igual ao produto, atribui o valor de 1 vezes 2. Então, o produto passou a ser 2. E o conte aumentou 1. Então, o conte passou a ser 1. 1 é menor que 3? É. Produto vai ser 2 vezes 2, 4. Então, o conte passou a ser 2, incrementou 1. 2 é menor que 3? É. Produto. Produto vai ser o produto, que é 4, vezes a base, 2. Então, ele virou 8. E o conte passou a ser 3. 3 é menor que 3? Não. Já nem executo isso aqui. Ele vem para cá. Se por outro lado eu colocasse 2, 0, ele daria
1. Por quê? Porque aqui ele já tem cont é 0, 0 é menor que 0? Não. Então ele já nem executa isso aqui. E aí ele já coloca direto para cá que o produto de 2 elevado a 0 é 1. Então, está funcionando corretamente o nosso programa de potência. Vamos passar para o próximo exercício de fixação. Então, ó, vamos pegar, fazer isso aqui. Dado o número inteiro não negativo, n, determine n fatorial. Então, se você não lembrar o que é n fatorial, está aqui embaixo. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, é sempre o número, aí vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior, do anterior, anterior, do anterior, do anterior, anterior, do anterior, do anterior, até chegar... Desculpa. Até chegar no meu número 1. Certo? Então, é assim que funciona um fatorial. Então, você está vendo que existe duas coisas aí que estão acontecendo. Primeiro, uma multiplicação, certo? De um valor por outro valor, por outro valor. Segundo, que a multiplicação desse valor se dá pelo valor subtraído de 1. Ou a multiplicação desse valor se dá por esse valor acrescido de 1, acrescido de 1, acrescido de 1. Então, existem duas formas de que a gente pode escrever esse programa. Ou a gente faz decrementando o valor de uma variável, ou a gente faz incrementando o valor de uma variável. Estão percebendo isso? Então, primeira coisa, temos que pedir para o usuário digitar o valor de n. Digite n. E aí, tendo n, certo? A gente vai ter que começar a calcular o nosso fatorial. Certo? Então, o nosso fatorial vai ser um ciclo while, já que eu estou realizando uma operação de multiplicação n vezes. E no nosso ciclo while, a gente vai multiplicar um determinado valor pelo anterior a esse valor. Então, eu posso criar, por exemplo, uma variável prod. Vamos fazer das duas maneiras. Primeiro, decrementando e depois aumentando. Então, vamos atribuir ao valor de prod n. Então, o primeiro valor do meu produto tem que ser o valor de n, para depois a gente ir decrementando. Aqui eu posso escrever prod igual a prod vezes prod menos 1. Será que isso funcionaria por um acaso? Por que não funcionaria? Vamos pegar, por exemplo, prod como sendo 5. N é 5. Então, atribuo a prod 5. Então, prod vai ser 5 vezes 4. Pô, beleza, chegamos aqui. Isso vai dar 20. E aí, quando a gente for de volta para o meu ciclo while, o que eu vou ter? Eu vou ter 20 vezes 19. 20 vezes 19 sequer aparece aqui. Então, não posso usar a multiplicação do produto por esse valor que está aí. Certo? Então, a gente tem que criar um valor auxiliar e esse valor auxiliar vai ser decrementado. Então, esse nosso valor auxiliar vai ser a variável contadora. Vamos atribuir contador a n, por enquanto. Então, aqui eu vou colocar contador. Qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que o produto vai atribuir ao valor de produto, valor produto vezes cont. Na primeira rodagem do ciclo, o produto é 5 e o cont é 5. Então, eu vou ter 5 vezes 5. Só que eu não quero 5 vezes 5. Eu queria 5 vezes 4, depois vezes 3, depois vezes 2, depois vezes 1. Então, das duas, uma. Ou eu decremento aqui o valor de cont, ou eu decremento aqui. Eu vou decrementar aqui porque eu prefiro aí. Vai? E aqui eu posso até tirar o meu parênteses. Então, agora, produto atribuiu o valor 5 e cont atribuiu o valor 4. E eu multipliquei produto por cont. E aí eu tenho que decrementar o valor de cont em 1. Então, quando eu passar para o próximo ciclo, o produto vai ser 5 vezes 4
vezes 3 agora, que é o novo valor de cont. Cont antes era 4, decrementou 1, virou 3. E aí depois quando eu vou repetir o ciclo de novo, cont vai ser 2. E aí quando eu repetir o ciclo de novo, cont vai ser 1. E aí eu tenho que parar. Então, quando eu chegar em 1, eu tenho que parar. Então eu tenho que, obrigatoriamente, cont tem que ser maior do que 1. Certo? E aí eu vou ir incrementando. E aí eu acho que até aqui a gente já consegue ver se o nosso programa está funcionando ou não. Então, vamos escrever n fatorial é igual a prod, certo? Só vai isso aqui e executar. O valor de n, 5 fatorial é 120. Então, ok, está funcionando corretamente. Por que... Opa, sem querer que eu fiz isso. Por que está funcionando corretamente? Porque eu estou incrementando o valor, estou decrementando o valor de cont a cada iteração do meu ciclo while. E aí, com isso, o produto é multiplicado sempre por um número menor, até chegar em 1. Quando ele chega em 1, ele para de executar o ciclo while. Então, aqui eu tinha, produto era 5, cont era 4. 5 vezes 4, 20. 4 menos 1, 3. 20 vezes 3, 60. 3 menos 1, 2. 60, aí 2 maior que 1. 60 vezes 2, 120. 2 menos 1, 1. 1 é maior que 1? Não. Parou. 120. Então, beleza. Funciona corretamente. Vamos comentar isso aqui e fazer agora aumentando o valor que eu estou multiplicando. Então, dessa forma, eu tenho que começar com o produto como sendo 1 e tenho que começar com cont, por exemplo, como sendo 2. Já vamos entender por que o cont tem que ser 2. Então, enquanto o cont for menor igual a 5, eu vou multiplicar prod por valor de ele mesmo, vezes cont. E eu tenho que aumentar o valor de cont em 1, certo? Então vamos entender por que eu coloquei cont 2, por que eu não coloquei cont 1 ou cont 0. Primeiro, não posso colocar cont 0, porque senão o valor de prod vai ser 0 na minha primeira iteração, e aí meu programa está completamente errado. Segundo, se for cont 1, tudo bem, não vai dar problema nenhum. Aqui o cont vai ser 1, só que eu vou ter 1 vezes 1 e vou atribuir prod 1. Ou seja, vou ter uma operação que é completamente inútil. Não tem por que eu multiplicar 1 por 1. Tá lá, mas não serve para nada. Então é melhor eu já iniciar a variável contador em 2, que é a minha primeira multiplicação útil. Multiplicação que serve para alguma coisa. E aí depois incrementar o valor de cont até que ele chegue a 5. Ele vai ser efetivamente 5, que é o valor máximo. Mas ele não pode passar de 5. Então aqui, na verdade, o meu valor máximo seria o valor de n. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 3 fatorial, ele vai dar 6. Se eu colocar 5 fatorial, ele vai dar 120. Então, também funciona adequadamente. Vamos salvar isso aqui. Vamos para o último exercício da aula de hoje. Dado uma sequência de números inteiros não nulos, seguida por 0 em primícias quadradas. Então, como é que isso funciona? O usuário vai pegar e digitar 1, 5, 6, 2, 8, 4, 7, 3, 5, 8, 9, 3, 38, 37, blá, 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 até chegar em 0. Quando ele digitar o número 0, significa para o nosso programa, opa, parou de executar o programa. Então, o número ser 0, eu tenho que parar de executar o programa. Então, eu vou ter que ter um ciclo de repetição que peça um valor para o usuário e imprime esse valor ao quadrado. E isso aqui tem que parar quando o meu valor for 0. Ok? Então, vamos olhar isso aqui. Então, eu tenho que ter um ciclo while. Nesse ciclo while, eu vou ter que imprimir o valor do número que ele pediu. Então, vamos colocar n ao quadrado
vai ser igual a n vezes n, certo? Ou se você quiser, n asterisco 2. E aí eu vou pedir para ele o próximo valor de n. Tudo bem isso aqui? Então, estou imprimindo o quadrado de n e pedindo o próximo valor de n. Vou colocar aqui, digite o próximo número. E aí, quando eu tiver o meu próximo número, eu tenho que verificar se esse número é diferente de zero. Porque se esse número for diferente de zero, aí sim eu devo imprimir o quadrado. Se for zero, eu devo parar o meu ciclo while. Foi zero, parou, não executa mais nada. Então vamos salvar e executar isso aqui para ver se... E, opa, alguma coisa não está certa. Vamos entender o que não está certo. Esse é o... Lembra o primeiro cuidado que eu falei para vocês terem? Para sempre verificar a condição que você espera que seja verdadeira. N é diferente de zero? Aparentemente isso aqui está certo, já que n tem que ser diferente de zero, que eu peço o valor de n. Só que eu peço o valor de n dentro do meu ciclo while. Então, quando ele chega, quando o meu interpretador está lendo o meu programa, quando ele chega aqui no while, o meu n ainda não foi declarado. Ninguém falou quanto valia n, o que era n. Enfim, como o n não foi declarado, ele não sabe o que é isso aqui. Não sabe o que é n. Então ele não consegue executar. Então, antes de eu executar, a primeira coisa que eu tenho que pedir é o primeiro valor de n. Primeiro número. Então, quando eu pedir o primeiro número, a partir do primeiro número, imprimo o quadrado dele, e aí eu vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. Se o primeiro número for zero, ele já nem executa no ciclo while. Então, vamos testar isso aqui. Vou colocar 4, 5, 7, 3, 7, 3, 1, 2, 9, 11, 15, vai 6, 9, 8. Se colocar 0, acabou. Porque o 0 é o nosso critério de parada. Beleza? Se eu começar, por outro lado, com o número 0, já que o 0 é o critério de parada, ele já nem executa o programa. Então, o nosso programa funciona como ele deveria funcionar. Então, com condição do ciclo while, revisãozinha aqui no final da aula. Ciclo while é um ciclo que repete um comando que está dentro dele, dado uma determinada condição. É preciso verificar a condição, verificar o que se quer executar e qual é o critério de parada dessa execução. Ok? Então, esses são os detalhes que você precisa ter quando você for usar ciclo while. Eu recomendo que vocês façam o máximo de exercício, porque os ciclos de repetição são, de longe, a maior vantagem da programação. Eles, assim, que vão facilitar a sua vida inúmeras vezes. Então, fechar isso aqui. Você tem 2 exercícios para fazer em casa, como sempre. Dado um número inteiro positivo n, calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. Ok? Então, esse é um exercício simples. Só toma cuidado que são só os números inteiros positivos. Se eu digitar aqui um número que seja menos 1, por exemplo, eu não posso colocar menos 1 na minha soma. E o segundo exercício que você tem para fazer é, dado um número inteiro positivo n, imprimir os n's primeiros naturais ímpares. Então, se eu pedir, por exemplo, n igual a 4, vai ter que sair no seu programa 1, 3, 5, 7. Se eu pedir n igual a 3, vai ter que sair 1, 3, 5. Se eu pedir n igual a 7, aí vai ter que sair 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ok? Então, esse é o segundo exercício, é um pouco mais complicado que o primeiro. Então, desculpa que a aula foi muito longa, é que o ciclo A é importantíssimo, eu precisava deixar claro para vocês o que ele é e como ele funciona. E eu espero vocês na próxima aula.